É assim que o meu sistema de produtividade funciona. Já faz alguns anos que eu trabalho com produtividade, desde ajudando grandes empresas a melhorarem seus resultados com treinamentos e consultorias, até agora mais recente num processo de mentoria individual com empreendedores que querem alavancar seus resultados através de um melhor uso do seu tempo. E uma das dúvidas que frequentemente me perguntam é: beleza, André, entendi tudo isso que você explicou, os métodos e as ferramentas e tudo mais, mas como você se organiza? O que você usa? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou abrir a caixa preta e te contar como eu me organizo no meu sistema de produtividade. Passo número 1, captura. O processo de captura é os processos por onde entram demandas na minha vida. E isso é importante ser mapeado porque se você não tem clareza de quais são os seus sistemas de captura, você fica maluco rodando que nem uma barata tonta de um lado para o outro sem saber o que fazer. É absolutamente desesperador e é por isso que é muito importante você ter muito bem mapeado por onde entram as demandas na sua vida. No meu caso, existem alguns canais. Em primeiro lugar, redes sociais. Eu recebo muitas vezes contato de potenciais clientes, pessoas que têm desafios, dúvidas, e essa galera vai me mandar mensagem pelas minhas redes sociais, seja pelo YouTube, seja pelo meu Instagram, seja pelo meu LinkedIn. Então todos esses caras são alguns dos meus canais de captura. Outro famoso é o e-mail. O e-mail no meu caso não é tão comum, mas ainda assim de vez em quando chegam algumas demandas, especialmente demandas corporativas que entram por ali. Terceiro, WhatsApp. WhatsApp é talvez uma das ferramentas mais comuns de captura que as pessoas usam inadequadamente, diga de passagem, mas essencialmente muitas vezes vão chegar novas demandas por ali por alguém que conseguiu o meu número de alguma forma. E para as coisas que vêm fruto da minha cabeça, que eu constato que eu preciso fazer, eu vou usar uma de duas coisas. Ou eu vou usar o meu aplicativo de tarefas, que no meu caso é o Thinkstree, que eu consigo capturar de forma simples e mandar direto para uma caixa de entrada que eu vou filtrar depois. Ou eu vou usar algumas vezes o desktop do meu computador. Eu tenho 3 pastas no meu computador, mas de vez em quando eu vou usar isso como uma caixa de entrada para coisas simples. Seja porque eu capturei uma thumbnail, seja algum documento que entrou que eu preciso resolver de alguma forma, eu coloco ali temporariamente, resolvo e uma vez que eu resolvo, eu tiro ele de lá. Ter esse processo bem feito garante que nenhuma demanda seja esquecida e que eu não guarde nada na minha cabeça. Absolutamente qualquer tarefa que passa pela minha cabeça vai direto para o Thinkstree sem eu ter que pensar nele. E uma vez na semana eu vou passar no meu processo de organização para filtrar todos esses processos de captura e resolver esse negócio. WhatsApp e redes sociais é uma coisa que eu tento fazer isso de forma diária, às vezes eu não consigo fazer no dia, mas é um ritual que não costuma me consumir muito tempo. Uma vez que o processo de captura é feito, eu vou para o passo número 2, planejamento. O meu ritual mais importante de planejamento é o meu planejamento semanal. É um processo que me dura mais ou menos 15 minutos, em que eu vou repassar todos os meus processos de captura, olhar para o meu calendário, ver o que tem pela próxima semana, olhar para os resultados que eu estou buscando atingir e me orientar a partir disso. Em geral, o que eu vou usar de mais importante é o meu aplicativo de tarefas, porque é lá que estão o grosso da minha caixa de entrada, é lá que estão documentados os meus objetivos para o próximo ciclo, mas às vezes eu vou usar, por exemplo, a lousa para dar uma pensada se eu tiver um processo um pouco mais aberto, estratégico e criativo. Planejamento diário não é uma coisa que eu faço, eu simplesmente vou repassar as tarefas que eu tenho no dia, os afazeres que eu tenho no dia com base no meu calendário, e para planejamentos de mais longo prazo eu vou fazer isso uma vez a cada trimestre ou uma vez no ano, dependendo do contexto. Pelo menos uma vez no ano eu gosto de revisitar todos os meus objetivos de longo prazo, se está tudo certo, se está tudo no lugar, se alguma coisa deveria ser repriorizada, e no trimestre eu vou olhar basicamente para os grandes avanços que eu tive, o que funcionou, o que não funcionou, se eu estou no caminho do que eu estou buscando fazer. Então, em geral, a força motriz do planejamento ela vai estar muito mais a plano semanal do que em qualquer outro que eu tenha por ali. E uma vez que o planejamento é concluído, eu vou para o passo número 3, organização. Os 2 caras que eu mais uso para minha organização diária é o meu aplicativo de tarefas, que vai concentrar as coisas que eu vou fazer de fato na semana e no dia, e o meu calendário, que vão ter os meus compromissos e os meus blocos de tempo. Os blocos de tempo vão determinar em que momento do dia eu vou fazer cada coisa, e os compromissos são efetivamente as reuniões que eu tenho com outras pessoas. É absolutamente raro que eu vá romper com o planejamento que eu tive na semana para fazer uma coisa louca que apareceu na minha vida, inclusive porque eu já tenho blocos de tempo dedicado de tempo de reserva, que são momentos do meu dia de 1 hora normalmente, em que eu vou usar para cuidar de urgências não previstas que apareceram ali, que não vão ferrar com o meu planejamento. Existem algumas outras ferramentas que eu uso de forma acessória, como por exemplo o CRM, mas o grosso, absoluto grosso do que eu uso está concentrado
locado no aplicativo de tarefas e no meu calendário. E com base nisso, a gente vai para o passo número 4, execução. Não adianta ter esse plano lindo, maravilhoso e bonito se eu efetivamente não colocar a mão na massa. E é por isso que é muito importante que a minha execução esteja muito bem parametrizada. Eu preciso ter clareza do esforço que eu vou colocar e do resultado que eu vou ter. Então, por exemplo, no mundo de vendas, é muito comum que vendedores não olhem muito para esses parâmetros. Eles fazem reuniões de vendas e às vezes vende, às vezes não vende, às vezes é bom e às vezes não é bom. Só que isso é uma forma muito amadora de lidar com o negócio. É muito melhor você ter clareza de qual é o resultado concreto que você precisa ter e quanto esforço você precisa colocar para chegar até lá. Então, por exemplo, talvez você precise faturar 100 mil reais esse mês e para você faturar 100 mil reais esse mês, você precisa de 50 reuniões para chegar lá. Se você não tiver 50 reuniões, você provavelmente não vai bater essa meta, porque na média a sua taxa de conversão vai ser coerente com essa lógica. Então, se eu não tiver meu tempo alocado de forma coerente com isso e principalmente se eu não executar isso, o resultado não vai chegar. E o que acontece é, quando você não mensura, na prática o que vai rolar é, se você não atingir o seu resultado, você não sabe onde está o problema. Você não sabe se é um problema de estratégia, porque você executou tudo direitinho e o resultado não chegou, ou se é um problema de execução, que é você não executou o que tinha que executar e por isso o resultado não veio. E essa, inclusive, é uma das razões pelas quais o planejamento semanal é tão importante, porque eu separo o momento de pensar do momento de fazer. Se eu misturo essas duas coisas e eu estou pensando e fazendo ao mesmo tempo, o negócio não funciona bem. É muito mais eficiente ter um momento próprio para você planejar o que vai ser feito e no resto do tempo, alocado e planejado, você simplesmente faz. Porque no final das contas, se você não tem o resultado que você quer, é porque você não está usando o seu tempo como você deveria. Tem algo que você não sabe. E se você quer saber quais são os 3 livros que você precisa ler em 2026 para ter resultados estupendos no seu negócio, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar quais são.